de equívoco e, como dizer, e possibilidades de brincadeiras pela língua, e como ela não tem sentido. Quando você vê uma criança falando, você vê que ela está falando, às vezes, um discurso enorme, está querendo dizer uma coisa, fica furioso, então brinca com você, mas você não entende nada, mas ao mesmo tempo entende tudo. Porque o que a gente não entende a nível do enunciado, que é um texto, a gente entende ao nível da enunciação. Então, se você, por exemplo, o teatro me ensinou muito que como o que no final das contas vai dar a significação do que eu estou dizendo para você, não é o conteúdo do que eu estou falando, é a forma. Qual dizer que eu estou querendo transmitir a vocês. Eu posso dizer, por exemplo, eu te amo de uma forma extremamente agressiva e que a minha forma de dizer fala o contrário, eu te amo. Como vai tomar, né? Assim como você pode falar palavrão da forma mais graciosa possível. Oh, minha... Vocês completam. Não é? Você pega uma injúria, mas a maneira como você diz, você já dá outra significação. Não? E isso significa o quê? Que além da propriedade da equivocação, do trocadilho, não? Da língua, tem a questão da enunciação e do que eu chamaria da sua musicalidade. Não? E essa musicalidade é o que é a música da língua que atravessa o corpo, né, de todos nós e faz o texto ser atravessado. Né? Aí tem um diretor de teatro chamado Novarinat, que diz uma coisa muito bonita, que é o que eu acho muito verdadeiro, que ele diz: todo pensamento que não é dançado, no sentido de dança mesmo, é falso. Todo pensamento sem ritmo é porque ele não encontrou seus pés. Todo novo pensamento se dança. Todo pensamento verdadeiro pode ser dançado, não? E o ator sabe muito bem como os seus pensamentos, os nossos pensamentos, vêm do corpo e não da mente, como dizia Descartes, não? Porque eles passam pela prova da carne, eu diria, né? Lacan, algumas vezes, pelo menos detectei umas 3 ou 4, ele exorta os psicanalistas a pensarem com os pés. Oi? Como é que eu vou pensar com os pés? Pense nos seus pés, ouça os seus pés, ouça o seu corpo e faça os seus pensamentos advirem de seus pés. É um enigma, né, que ele nos deixa, mas que mostra aí, né, essa importância do corpo. O Novarinat, ele também vai na mesma direção, acho que é um lacaniano, que ele diz: o que não se aprende, né, o que não se aprende se acha debaixo da mesa. Ou seja, você tem que, só depois de você pensar muito com os pés, que você vai encontrar um pensamento verdadeiro. Então, há pensamentos sem pé, né? Sem pé nem cabeça, né? Que não dançam e eles se esgotam muito rapidamente, eles não vão adiante, não fazem você, não provocam nada no outro, né? Seria uma palavra vazia, talvez. E o que cada fala-ser faz com que ele recebe da língua materna é o que vai dar a particularidade do seu corpo. Não? Fala-ser, par lettre, né, é o termo que Lacan usa mais tarde no ensino dele para substituir o famoso sujeito do inconsciente. Que o sujeito do inconsciente, como conceito em Lacan, ele é vinculado mais ao inconsciente estruturado como uma linguagem, com sua metáfora, metonímia. E o fala-ser é o conceito articulado ao inconsciente com saber sobre a língua.
E isso é uma maneira diferente de você abordar, inclusive, uma psicanálise. E é esse falacer que Lacan diz que é o corpo falante. Tá? Então ele substitui o sujeito inconsciente por corpo falante. E eu estou acrescentando corpo teatral, corpo dançante, né? Corpo em movimento. Então a relação com a língua, como expressão do inconsciente real, é uma relação de criação. Pois cada um vai ter a sua linguagem corporal própria, não apenas de falar, mas a sua maneira de andar, dançar, cantar, se movimentar, se relacionar, pois a incidência da língua se dá no seu corpo inteiro. Assim, o corpo do falacer, isso nos diferencia totalmente de qualquer outra abordagem do corpo. Ela não tem nada de natural. Ele é desnaturalizado ao receber o banho de língua e se torna, então, o quê? Um corpo performático, um corpo da performance. Tudo que é da ordem da performance que a gente aprende das artes plásticas, na verdade, só faz colocar em pauta que o nosso corpo é um corpo performático. Não só determinado pela moda, ou, como dizem, né, as feministas e as estudiosas, estudiosas de gênero, de uma performance cuja imperativa é cultural, mas a performance individual de cada um lidar com a língua. Porque é claro que os imperativos culturais nos exigem performar de uma forma ou outra, né? Como diz a ministra, né, para as meninas rosa, para os meninos azul. E isso vai muito longe, né? Se você pegar essa fala convencional, né, de como elas devem eles se portarem. Né? E isso não é só questão de indumentária, é na forma de você segurar uma xícara, na forma de você cruzar a perna, na forma de... Então, a cultura vai tentando engessar a performatividade individual e criativa de cada um, dando modelos que vão nos engessando. Né? Mas eu estou falando de uma performatividade que é criativa de cada um. Né? E como é que ele vai lidar com esses imperativos aí que vêm do outro cultural. Né? Então eu queria apontar uma coisa que a gente encontra em um outro lugar em Lacan, que o corpo é feito de arte. Eu vou tentar desenvolver um pouco isso. Né? Como a Colette Soler disse lá no nosso Bloomsday, que eu gostei muito dela nos fazer notar como Lacan tem grandes teses em frases minúsculas. E uma delas se encontra no artigo dele, chamado Joyce, o Sintoma, em que ele fala que o corpo, que a arte não tem nada de natural, que o corpo não tem nada de natural, que o corpo vem da arte e que o sujeito vai sintomatizar a sua relação com a língua a partir da qual ele deve orgulhar-se. Esse orgulhar-se é muito interessante para a gente pensar o que é um corpo como criação. Não foi Deus que criou o Adão, nem arrancou a costela de Adão para criar Eva, mas é uma criação do próprio sujeito. Isso, né, que também é algo diferente de você pensar que o que você tem vem tudo do outro e que basta você decifrar. Não é bem assim. É uma criação, né, do sujeito. Né? Porque o que é natural do homem não é o seu biológico. O que é efetivamente natural do homem
é a sua relação com a arte. É o fato dele, todo homem, poder ser artista, como diz Aristóteles, desde o seu livro chamado A Poética. O que caracteriza o homem, diferencia do animal, é você poder representar alguma coisa que você não é. Não? Vocês já viram algum cachorro fingindo que ele é um papagaio? Não? Ou um gato fingindo, né, representando uma cobra? Pois é, essa característica do ser humano, nós podemos. Não? E Lacan vai levar isso muito longe, inclusive com o conceito de semblante, que eu trabalho bastante aqui. Mas Lacan diz que é com a relação com a língua que surge o homem, ele fala como uma cabeça de arte, tête de l'art, cabeça da arte. E dessa forma, se o seu objetivo natural é a arte que ele cria a partir de la língua. Não? Então, eu queria propor uma radicalidade dessa tese de Lacan e falar que o homem cria o seu corpo a partir dessa poesia de la língua e você faz disso o quê? Um corpoema. Um corpoema. Então, no teatro, nós vemos bem isso em questão, não? Porque essa questão da criação, não? O teatro, por exemplo, não é uma imitação. Você pode até dizer que quando você pinta uma maçã, não, você está fazendo uma cópia da natureza no quadro. Mas não, o quadro, a maçã do quadro, tem a sua própria particularidade, que é diferente da maçã, não, ser bios. E isso no homem, né, no teatro, então, mostra bem que na arte de representar, o homem representa uma ação de um personagem. Não é a cópia de Hamlet, ou Rei Lear, ou Gertrude, ou Ofélia. Né? É ele representando aquilo, isso que é o próprio do homem, não? E que, a partir disso, ele vai fazer o que eu diria, colocar em cena o seu corpo para traçar o que? Um retrato. O que é um retrato? Um retrato não é um retratinho que você tira uma foto e põe. Como diz James Joyce, um verdadeiro retrato que se faz com arte e literatura, no caso dele, é você poder escrever a curva de uma emoção, no caso de um personagem. Mas isso passa pelo corpo. Nós encontramos uma indicação em Joyce, que ele está conversando, né? O Stephen, que é o personagem autobiográfico de Joyce, ele fala assim: deveria haver um teatro do gesto. Aí o seu companheiro diz: é mesmo? Ele diz: é claro, não me refiro à arte do gesto no sentido compreendido pelo professor de elocução, de poesia, de você ficar falando, né, e acentuando as palavras. Não. Para ele o gesto é ênfase, refiro-me ao ritmo. Aí ele vai dizer, aí ele faz para ele uns gestos, que ele diz gestos chamados anapésticos com os braços, e diz: eis o ritmo, percebe? Aí eu fui ver o que é anapéstico, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, e achei muito interessante que os gestos anapésticos são gestos efetuados com ritmo poético, efetuados com anapestos, que são unidades rítmicas de poema. Então, por exemplo, pode ser um som de galope, e eu posso falar assim para vocês: o teatro é a colocação em cena do palco do inconsciente. Estou exagerando para mostrar para vocês o que é a musicalidade da língua, né? E como gestos podem acompanhar isso na língua, e o corpo
falante. Então, é a absorção no corpo da poesia da língua, né? O que é essa natureza que o faz ter a cabeça de arte, né? Lacan nos aponta, com Joyce, para uma generalização da arte como sintoma, quando a situa como arte como natural do homem, que é a arte que lhe confere um corpo, né? Para Lacan, quando o sujeito entra naquela língua que eu falei para vocês do bebezinho, ele chama isso que não há entrada que não seja traumática. É sempre traumático. Então Lacan desloca o traumatismo sexual de Freud para o traumatismo com a linguagem, e que ela sempre cria marcas no sujeito, não? E essa marca é uma tradução criativa, ou podemos chamar uma transcriação. Você recebe aquilo e você transcria no corpo. Transcriação é um termo usado para uma tradução criativa, a tradução da poesia. Então, o falacer, ele transcria a língua materna em sua. E a língua que cada bebê escuta, que é da língua materna, ele vai transformando em sua, com sua maneira de falar, e vai fazendo disso o seu próprio corpo, não? Em radiofonia, Lacan é bem claro que o corpo tem uma marca que permite situá-lo numa cadeia significante, de significantes. Ou seja, é essa marca da linguagem, eu diria até mais, de lá língua que cada um tem, que permite você se inserir não apenas numa cadeia significante, não, e numa cadeia de outras pessoas, como também de você ter ali uma marca de gozo. Então, eu vou dar um exemplo clínico para vocês, não? O exemplo clínico paradigmático para mim é do próprio